Os pontos 8 e 9 dos nossos slides aqui, como a gente vai mostrar na tela, né, eles tratam dos temas da nulidade ou das nulidades e dos recursos. Tanto o tema nulidades quanto recursos são temas explorados no edital para o cargo especificamente de técnico. Vamos fazer algumas considerações gerais a respeito desses dois temas, destacando o que realmente é importante. Outro ponto que o candidato, dentro do tema de nulidades, tem que ter muita atenção é em relação ao artigo 564 do Código de Processo Penal. Este artigo ele trata de inúmeras situações em que há nulidades no processo penal, embora com falta de técnica, sem se preocupar em dizer se as situações de nulidades são de nulidades absolutas, de nulidades relativas, o que cabe à doutrina e o que cabe também à própria jurisprudência firmar um entendimento a esse respeito. Então, o candidato a um cargo de nível técnico, né, cuja banca é a Fundação Carlos Chagas, tem que se preocupar, ler e reler o artigo 564 com as suas situações nele mencionadas. Sem se preocupar tanto aqui com o que é nulidade absoluta e nulidade relativa, até porque a legislação não trata assim. Agora, dei um destaque especial às situações de nulidades pela incompetência do juízo, né, nulidades pelo exame de corpo de delito, pela ilegitimidade de parte e também as nulidades causadas pelos vícios da petição inicial, certo? Então, em relação ao tema de nulidades, é importante que o candidato leia e releia todo esse título do Código de Processo Penal, sobretudo esse artigo 564, né, cuja incidência é frequente em concursos, em provas da Fundação Carlos Chagas, em relação a essas nulidades específicas que eu acabei de citar, em relação à incompetência, o exame de corpo de delito, a própria legitimidade de parte e também aos vícios da petição inicial. Com isso, amigos, eu tenho o prazer agora de anunciar o último ponto, né, da nossa abordagem referente às dicas para o concurso do Tribunal de Justiça. Esse último ponto diz respeito à matéria de recursos e também é uma matéria que só incide para o cargo de nível técnico. O que eu já tinha comentado com vocês em outro bloco, achei, na verdade, um absurdo. É absurdo que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tenha feito essa cobrança apenas para um cargo de nível médio, quando há uma necessidade de um conhecimento dessa matéria também para os cargos de nível de analista, que é um nível superior. Ou, na verdade, essa matéria não seria cobrada para nenhum dos cargos, ou então cobrada para ambos os cargos. Enfim, colocaram aqui para o nível técnico um tema que realmente vai exigir muito aprofundamento daquele que não tem o conhecimento necessariamente da área jurídica, porque a matéria recursal é uma matéria realmente, digamos assim, complexa. Enfim, eu gostaria de destacar com vocês, em relação aos recursos, algumas questões, mas não sem antes fazer uma abordagem que eu acho que é fundamental. O recurso é um mecanismo de impugnação voluntário, é um mecanismo de impugnação de decisões voluntário, ele exige a voluntariedade, que tem a finalidade de modificar, que tem a finalidade de invalidar, muitas vezes a finalidade de esclarecer, muitas vezes a finalidade de complementar uma decisão que tem algum vício. Então é um mecanismo voluntário de impugnação, com a finalidade de modificar, com a finalidade de invalidar, com a finalidade, de alguma maneira, de integrar, de esclarecer uma decisão judicial. Dentro da matéria de recursos, e aí o candidato tem que ter muita atenção à teoria geral dos recursos e também aos recursos em espécie, aqueles recursos previstos no nosso Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito, apelação, enfim, né? Nós temos que dar destaque a algumas questões. Não temos tempo aqui, né, para tratar da matéria de maneira aprofundada, como aliás até gostaríamos de fazer, mas infelizmente o tempo não nos permite, né? Gostaríamos de tratar primeiro de um ponto que é provável. Não é certo, claro, mas é um ponto que já foi explorado em outras questões da própria Fundação Carlos Chagas e é um ponto provável que o candidato tem que ter muita atenção também. É o seguinte, o recurso cabível contra uma decisão que rejeita a petição inicial criminal, o recurso cabível contra uma decisão que rejeita a denúncia ou que rejeita a queixa-crime é o recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal.
O artigo 581 do Código de Processo Penal trata do recurso em sentido estrito. É um recurso diferente. É um recurso que parece muito com o chamado agravo na área civil. Na área do processo civil, nós temos o recurso de agravo contra aquelas decisões chamadas de interlocutórias. Alguns dizem que esse recurso de agravo inspira o recurso em sentido estrito na esfera criminal. Sendo que, candidatos, prestem muita atenção no seguinte. O recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 é um recurso que tem hipóteses taxativas de cabimento. Para você saber se um recurso em sentido estrito pode ser utilizado para ataque de uma determinada decisão, você tem que olhar o artigo 581, os vários incisos do artigo 581, para saber se aquela decisão a ser atacada consta daquela relação de incisos do próprio artigo 581. Caso a decisão esteja elencada ali naqueles incisos, então o recurso em sentido estrito poderá ser utilizado. Caso a decisão não esteja colocada naqueles incisos do artigo 581, não há possibilidade, portanto, de você utilizar o recurso em sentido estrito por não ser hipótese de cabimento. E, na verdade, o recurso em sentido estrito não pode se equiparar ao chamado agravo, porque, como eu disse, o agravo do âmbito do processo civil, ele é previsto para as chamadas decisões de natureza interlocutória. E algumas decisões de natureza definitiva, são também atacadas através do recurso em sentido estrito no âmbito do processo penal. É verdade que no artigo 581 nós temos na maioria das vezes situações de decisões interlocutórias e que por isso são atacadas através do recurso em sentido estrito, porque há previsão legal a esse respeito. Agora, algumas decisões ali previstas não se caracterizam como meras decisões interlocutórias. A exemplo da decisão que declara extinta a punibilidade do acusado. Ela é atacada através de um recurso em sentido estrito e não através de outro tipo de recurso, como seria a apelação. Muita atenção aos incisos do artigo 581. O candidato tem que ter muita atenção àquelas situações, fazer uma leitura e uma releitura, porque sua incidência é praticamente certa no concurso que exige a matéria recursal, caso caia realmente alguma questão referente aos recursos. E aí eu estava dizendo logo no início, se um juiz recebe uma petição, se o juiz rejeita uma petição inicial, se ele rejeita uma denúncia, se ele rejeita uma queixa, contra essa decisão caberá, portanto, a interposição do recurso em sentido estrito, fundamento aqui então no artigo 581 do Código de Processo. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Pelo seguinte, a questão ela pode perguntar ao candidato, primeiro, se realmente cabe um recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita, ou seja, não recebe a denúncia ou a queixa, e pode perguntar se caberá recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia e recebe a queixa. E aí é o problema. Porque o artigo 581 do Código de Processo Penal, logo no inciso 1, ele só trata da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, ou seja, que não recebe a denúncia ou a queixa. Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia ou a queixa. Contra a decisão que recebe a denúncia ou a queixa, não caberá a interposição de recurso. A decisão é irrecorrível. E alguém poderia então dizer assim, mas como é que pode a decisão ser irrecorrível se prejudica o réu? Imagine que o juiz tenha recebido uma denúncia, uma queixa, em relação a uma infração penal em que já tenha ocorrido a prescrição, mas está extinta a punibilidade. Como é que esse juiz então recebeu a petição inicial? O que é que deverá agora fazer contra aquele denunciado, por exemplo, que teve a denúncia recebida, que agora foi citado, que agora figura como réu no processo penal? Não cabe recurso contra a decisão que recebe a petição inicial em matéria criminal. Tem recurso contra a decisão que rejeita, regra geral, recurso em sentido estrito. Contra a decisão que recebe a petição inicial, você só pode fazer a impetração de um habeas corpus. E destaque para o fato de que, apesar do Código de Processo Penal chamar o habeas corpus de recurso, recurso ele não é. O habeas corpus ele inaugura uma nova relação processual, é um remédio constitucional.
O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Ele não tem natureza recursal, apesar de tratado assim no Código de Processo Penal. Então, caso um determinado indivíduo tenha contra si, né, um recebimento de uma denúncia ou de uma queixa de forma indevida, o único mecanismo que ele dispõe para atacar essa decisão é a impetração do habeas corpus para trancamento da ação que foi indevidamente iniciada, porque a decisão é irrecorrível. O recurso interdistrito aqui só cabe quando o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa. Não receber, como diz a lei, a denúncia ou a queixa. Se o juiz recebe a denúncia ou a queixa, só cabe impetração do habeas corpus. Detalhe também importante é que se a rejeição da denúncia ou da queixa for feita no âmbito do juizado especial criminal, se o juiz do juizado especial criminal rejeitar uma denúncia ou rejeitar uma queixa, contra essa decisão do magistrado desse juizado especial, caberá o recurso de apelação. A Lei 9.099/95 dispôs de forma diferente da regra geral do Código de Processo Penal. Quando a rejeição da denúncia ou da queixa for feita no âmbito do juizado especial criminal, o recurso cabível será o recurso de apelação e não recurso em sentido estrito. Esse detalhe o candidato também tem que prestar bastante atenção. Bom, outra coisa importante diz respeito ao chamado agravo em execução, que é um recurso também que deve ser estudado pelo candidato. O agravo em execução ele não é previsto dentro do Código de Processo Penal. O agravo em execução ele foi referido, ele foi criado e tratado, disciplinado na Lei de Execuções Penais, a chamada LEP, que é a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. A Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, ela disciplinou o recurso de agravo em execução. Em todo e qualquer incidente de execução penal, em toda e qualquer decisão proferida dentro de um procedimento de execução penal, caberá o recurso de agravo em execução. O agravo existe no processo penal nessa modalidade, agravo em execução. Todas as vezes que o juiz de execução penal proferir uma decisão, portanto, dentro de um incidente de execução, contra essa decisão caberá o chamado agravo em execução. Bom, muita atenção o candidato tem que ter em relação a isso, verificar na doutrina ou na legislação realmente dentro do seu código, do código que você está acompanhando aí os seus estudos, verificar dentro do artigo 581, que trata do recurso interdistrito, quais os incisos que tratam hoje ainda de situações de incidentes de execução. Por que isso? Porque aqueles incidentes de execução mencionados no artigo 581, agora se submetem a um agravo em execução e não ao recurso em sentido estrito. O candidato desavisado, o candidato que pegar o artigo 581 e decorar todos os 24 incisos que ele possui, vai terminar se prejudicando, porque alguns incisos do artigo 581 não têm mais validade hoje. Algumas situações de decisões mencionadas no artigo 581 são atacadas, mas atacadas não através do recurso em sentido estrito, e sim através desse agravo em execução que foi previsto na Lei de Execuções Penais. Então, muita atenção a esse agravo em execução penal. Se for uma decisão, por exemplo, contrária ao direito do condenado à obtenção de um livramento condicional, se for uma decisão que, por exemplo, negue um direito a uma remissão de pena, dentro da execução de sua pena, ele vai, portanto, nesse caso, atacar essa decisão pelo recurso de agravo em execução. Outro ponto referente aos recursos e o último ponto que nós gostaríamos de destacar aqui para os candidatos diz respeito aos chamados embargos de declaração. Vejam, todas as situações de decisões que sejam obscuras, decisões que sejam conflituosas, de alguma maneira contraditórias ou de alguma maneira deixem um determinado ponto, de abordar determinado ponto, sentenças que sejam lacunosas, decisões que sejam obscuras, decisões que sejam de alguma maneira contraditórias, essas decisões elas são atacadas através dos embargos de declaração. Então o candidato também tem que ter muita preocupação com os embargos de declaração e com as diferenças de suas fundamentações legais. Por que isso?
Por quê? Se a obscuridade, se a contradição, se a lacuna, ela surgir numa sentença proferida por juiz de primeira instância, ou seja, se a obscuridade, se a contradição, se a lacuna, ela surge numa sentença penal, a fundamentação legal para a interposição desses embargos está justamente no artigo 382 do Código de Processo. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, o artigo 382 fundamenta os embargos de declaração contra essa sentença proferida por juiz, claro, sentença juiz de primeira instância. Agora, se essa obscuridade, se essa ambiguidade, se essa contradição, se essa omissão, elas surgem dentro de uma decisão proferida pelo tribunal, em acórdão do tribunal, então você vai ter que fundamentar os seus embargos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. O prazo é o mesmo, são 2 dias, portanto, para você utilizar esses embargos. Artigo 619 do Código de Processo diz que aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Na verdade, quando houver na decisão do tribunal algum tipo de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, né? Porque sentença é o termo que nós utilizamos especificamente para a decisão final proferida num processo por juízes de primeira instância e não por decisões emanadas de órgãos colegiados como são os tribunais. Então, muita atenção dentro do tema de recursos, não que o candidato não deva ter atenção aos demais pontos que são tratados dentro da matéria de recursos, nós não temos como falar de tudo, mas muita atenção a todos esses pontos referentes aqui, né, referidos aqui na nossa exposição, referente ao tema de recursos. Além dos demais, é importante que o candidato também tenha, né, atenção especial à teoria geral dos recursos, porque a teoria geral dos recursos é bem frequente, sobretudo em relação aos princípios recursais, né, a chamada taxatividade, a unirrecorribilidade, a fungibilidade e outros princípios que são aplicáveis especificamente aos recursos de uma maneira geral, né, como, né, dentro da teoria geral dos recursos. Bom, senhores, né, meus senhores, minhas senhoras, candidatos aí a esses cargos que estão sendo oferecidos no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, espero que de alguma maneira as nossas exposições tenham ajudado no estudo de vocês, que tenha realmente contribuído, né, para a preparação de vocês para essa maratona. Vocês têm realmente o meu apoio, vocês têm a minha torcida, vou ficar na expectativa, espero que realmente muito do que eu tenha dito aqui incida na nossa avaliação lá, na nossa prova, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para os cargos de técnico e de analista, e que vocês, na hora de marcarem o X correto, vocês lembrem de mim, digam, isso aqui eu acertei por conta do Ricardo, né, ou então porque eu escutei a exposição dele, porque eu tirei uma dúvida com ele. Eu vou deixar disponível para vocês, então, o meu e-mail. Gostaria que vocês anotassem aí, ricardojbgm@hotmail.com. Caso o candidato tenha alguma dúvida, poderá, portanto, me procurar. Também estou lá no Facebook, né? Então, o Facebook, o professor aqui já está antenado aí com a modernidade, www.facebook.com/galvão.ricardo. Vocês podem me encontrar então no Facebook, galvão.ricardo, ou mandar um e-mail para mim com dúvidas que vocês tenham na matéria. Vou me sentir muito útil, vou me sentir muito gratificado em poder contribuir com essa preparação e espero que o êxito venha, e certamente ele virá com o esforço que vocês estão empreendendo nessa reta final para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Repetir meu e-mail, que eu sei que é um pouco complicado, então, ricardojbgm@hotmail.com. Muito obrigado pela atenção de todos, espero realmente que tudo dê certo nesse concurso. Até mais!